Fala, povo abençoado, povo de Deus, graça e paz a você. Que bom que você está aqui conosco. Sejam todos bem-vindos ao programa da Escola Sabatina Viva. O podcast que veio para ficar no seu coração, para poder ser um trabalho que vai ficar aí com a tua vida, para você poder divulgar para as pessoas, para falar sobre Jesus. Louvado seja o teu nome, nome do nosso Senhor Jesus, porque você parou o seu tempo para poder meditar na palavra de Deus. E aqui eu vou te falar, hein, a lição desse trimestre está maravilhosa. Alusões, imagens e símbolos, como você estudar as profecias. Estamos já na lição 10, gente, chegando no final do trimestre. E você fazendo parte de tudo isso. E olha, eu tenho que te pedir, por favor, se você ainda não tem sua lição, baixe o aplicativo da lição da Escola Sabatina. Vai lá no aplicativo seu para poder baixar, escreva lá, Escola Sabatina. A lição é gratuita, você não pode ficar sem ela. Se você quiser também comprá-la, você pode ligar na Casa Publicadora Brasileira, entrar no site da cpb.com.br, você encomendar a sua lição, ou se você quiser o arquivo dela, nós vamos enviar para você, tá bom? Mas não fique sem seu pão matinal para você ficar se alimentando espiritualmente. Por favor, dê prioridade a isso, porque isso é muito importante. E se você ainda não nos marcou nas redes sociais, eu quero te pedir, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste. Clica no sininho e fique por dentro de todas as novidades da Associação Paulista Leste. E também temos no Instagram, mips.apl, e aonde você vai poder ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva, tá bom? E eu quero te pedir um favor, em nome de Jesus, fale de onde você está nos ouvindo, de onde você está nos assistindo, por favor. Nós temos aqui mensagens de pessoal do Japão, tem lá da continente africano, Europa, das principais capitais do Brasil, parte norte, nordeste, noroeste, temos área centro-oeste, sudeste, sul. Gente, fala de onde você está nos ouvindo, que você está nos assistindo, que a gente quer mandar um abraço para você aí, tá bom? Então, conto com você. Se inscreva no nosso canal e, principalmente, fale de onde você nos ouve e nos assiste aqui neste momento. Estamos aqui na lição 10, temos nossos convidados. Quero apresentar a vocês aqui o pastor Eduardo Batista, mais conhecido como Dudu, diretamente lá da Bahia, nosso líder de ministério jovem, desbravador, aventureiro, gato, papagaio, periquito, de tudo quanto é coisa lá, né, pastor? Obrigado. Mais uma oportunidade de estar junto com vocês aqui, né? Rapaz, você tá me explorando, mano. Você tá me explorando. Mas eu tô feliz em ser explorado para benefício do Evangelho. Muito legal estar aqui. Espero poder contribuir, que seja uma bênção a lição de hoje para todos nós que estamos conectados. Nós estamos explorando até a lição 13 que você vai vir ainda, tá bom? Pois é. Escravidão. Louvado seja Deus. É o jugo. Toma esse jugo pra ti. Mata no peito e vamos, filho. Mas é benção, é benção. Temos aqui a presença do pastor Yuri Prates, né? Prado. Tamo junto. Diretamente lá do Parque Paulistano. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, meu querido. Privilégio, alegria poder estar aqui, com esse timaço aqui, vocês aqui estudando a lição, revendo aquilo que foi estudado, enfim, falando do Evangelho de Cristo. Que alegria poder estar aqui. Um abraço lá para nossa querida igreja, Parque Paulistano, distrito do Parque Paulistano, ali todas as nossas 4 igrejas, para a família. Privilégio estar aqui. E temos aqui o grandão, pastor Anderson Mendonça, diretamente do distrito da Freguesia do Ó. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente novamente. Olha, o prazer é meu estar com vocês aqui, estar com essa bancada maravilhosa, estar com você assistindo aqui. E não poderia deixar de mandar um abraço também para o nosso distrito da Freguesia do Ó. Que Deus os abençoe e que você faça presença aqui também conosco. Deus nos abençoe. Eu já descobri porque esse cara é grandão, mano. Ele é do Pará, ele toma açaí puro Puxa, na mamadeira. Rapaz! Mano. Aí cresceu desse jeito. Comia pupunha. Açaí, farinha, peixe. E comedor de chibé. Chibé. Farinha com água. Pescava muito. Olha o tamanho da criança isso daí. Pegava o touro aqui. Era búfalo. A diferença de quem cresceu no Pará e quem cresceu no Rio de Janeiro. Só não cresceu. Mas vamos lá, gente. Lição 10 para você. Para quem o fim tem chegado. Eu acho muito interessante quando nós falamos sobre o juízo, sobre o fim do mundo, essas coisas assim, né? Mas vamos fazer uma oração para pedir a bênção de Deus nesse momento? Pastor Eduardo, pode orar para nós?
Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estudar mais uma vez a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Obrigado por termos em nossas mãos essa ferramenta que tem nos ajudado tanto a crescermos espiritualmente e que este programa que está aqui sendo transmitido neste momento possa estar sendo uma bênção na vida dessas pessoas que estão conectadas conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, verso para memorizar, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 e 12, vem dizendo: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. A gente tem uma mania de usar muito esse texto, né? Tem. Cuidado, para aquele que está de pé não venha cair. Essa parte final é muito forte, né? Aquele que está em pé não caia. A gente usa ela bastante. Mas eu queria falar o que me chamou a atenção aqui logo no início nesse sábado, na parte de sábado, são duas palavras-chave. Estas coisas acontecem e elas servem de exemplos, foram escritas para advertência. Exemplo e advertência. E quais são os exemplos citados na lição dessa semana? Sodoma e Gomorra, e além disso, o dilúvio. Exemplo para que possamos utilizar como advertência. E vou te falar uma coisa, se a história de Sodoma e Gomorra e se a história do dilúvio não trouxerem a mim a advertência que eu preciso para me posicionar e mudar de direção e tomar uma nova perspectiva de vida sob a vontade de Deus, eu não sei mais o que vai me ajudar não, mano. Porque eu vou te falar uma coisa, são histórias muito fortes, são histórias citadas por Jesus, o que torna plenamente válido o conteúdo delas, né? O próprio Cristo tocou no assunto e falou, Pedro tocou no assunto, a gente vai ver isso ao longo da semana, e ao tocarmos no assunto hoje, que essa advertência sirva para tomarmos as decisões que precisamos tomar, fazermos o redirecionamento que a gente precisa fazer para a nossa vida, seja ela qual for o aspecto. Né? Muito bem, pessoal. Redirecionamento, né? Interessante. Sempre quando nós vamos para a Bíblia e vemos a história de alguém ou de algum povo que cometeu algum erro, entrou em pecado, enfim, antes disso acontecer, antes de entrar naquele erro, Deus havia alertado a respeito. Recentemente nós recomeçamos aí o Reavivados por Sua Palavra, e aí estudando lá o capítulo 4 do livro de Gênesis, é uma história que para mim chama muito a atenção, porque Abel, quando ele oferece ali um sacrifício para Deus, que foi aprovado, Caim oferece um sacrifício que não foi aprovado, e aí Deus, então, ele alerta, fala, olha, se você proceder bem, Caim, você vai ser aceito, você vai ser aprovado, mas se proceder mal, o mal já está contra ti, o pecado está aí tentando dominar. Deus alerta aquele homem, de repente, logo nos versos seguintes, vem a história de Abel, chamando seu irmão, levando para o campo e assassinando seu próprio irmão. Então Deus alertou aquele camarada, mas ainda assim ele planejou o erro, planejou o pecado e entrou ali no engano. Então, quando a gente olha aí, nós vamos estudar agora essa semana a história de Sodoma e Gomorra, o povo de Deus, o povo daquela cidade foi alertado. História de Noé, o povo foi alertado. E nos nossos dias, o povo é alertado da mesma forma, o povo tem sido alertado, o evangelho está aí para todo mundo. Então é uma mensagem de alerta, uma mensagem de abrir o olho aí, ver como que tá a vida, e não somente para quem tá fora, mas para quem tá dentro, para a igreja. É uma mensagem para que a gente abra o olho. E é onde nós entramos na lição de domingo, que fala sobre a ira do Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus é apontado como Jesus, e nós temos a ideia sempre de cordeirinho ser uma coisa mansinha, né? Carinho, ali que a gente pode dar carinho, que a gente pode cuidar, mas o cordeiro vai ter uma ira. Então, como que a gente pode ficar esperto com essa situação? Porque assim, a ira do cordeiro não é nada que esteja escondido. As pessoas estão sendo alertadas, mas muitas pessoas vão ser pegas de surpresa sobre isso. A ira é um assunto muito importante dentro da Bíblia. A ira é uma outra face do amor, é o amor visto sob outra perspectiva. Aparentemente, a gente olha a palavra ira e dentro da nossa mentalidade, a ira é um processo de desequilíbrio, é um processo de descontrole, mas isso não funciona com Deus. Deus não apresenta desequilíbrio, Deus não apresenta descontrole, a ira dele não é descomedida, muito pelo contrário, é comedida. Ou seja, você entende a ira de Deus até de maneira
fácil sob a seguinte perspectiva, relativamente fácil sob a seguinte perspectiva. Ou Deus se alegra com o pecado, ou Deus fica irado contra o pecado porque é contra a sua natureza. E é óbvio que ele precisa ficar irado contra o pecado, caso contrário ele estaria concordando com tudo isso que está acontecendo. E o pecado é ofensivo no sentido de não permitir, inclusive, que a presença de Deus neste momento seja visível para nós, porque se nós o contemplarmos, consequentemente seria destruído. Para facilitar a vida, eu sempre costumo dizer o seguinte, que a ira é incompatibilidade da luz com as trevas. Ou seja, se Deus está aqui, não há trevas, porque trevas e luz não coexistem no mesmo lugar. Então Deus não pode coexistir com o pecado. A ira de Deus automaticamente é a incompatibilidade dele naturalmente por ser quem ele é com a realidade do pecado. O ímpio vai ser destruído pela ira de Deus, como se Deus estivesse nervoso, descontrolado, precisando de uma camisa de força para ser controlado, porque veio aqui todo desequilibrado para cima da raça humana. Não, é porque é incompatível. No momento em que ele aparece, os ímpios são destruídos pelo resplendor da sua vinda. A sua glória, que também é luz, a gente viu em outro lugar que é caráter também, mas a sua glória não é suportada por aqueles que não foram transformados. Por que o justo vai suportar? Porque ele foi transformado e vai suportar a glória de Deus. Houve o processo da glorificação. Mas o ímpio não sofreu esse processo por recusa. Ele não aceitou o amor de Deus, logo ele vai encarar essa incompatibilidade. Ele não suporta ver a glória de Deus. E aí essa incompatibilidade eu chamo de ira. E o Paulo tenta explicar isso. Quem tenta explicar sou eu. Paulo explica isso lá quando ele fala sobre Cristo como nossa propiciação. Né, que ele fez a propiciação pelos nossos pecados. E a propiciação é a tampa que tem ali sobre o propiciatório, né, aquela coisa ali sobre a arca, que você tem ali a lei embaixo e tal. E eu uso analogia assim, para explicar para os meus jovens quando eles me perguntam. Quando perguntam, eu tento explicar. Aí eu digo assim, imagina que a ira de Deus é o cometa que está vindo na direção da Terra. Avassalador, vai destruir o planeta. Não tem jeito, nós vamos ser destruídos. Porque a incompatibilidade da luz com as trevas, nós vamos acabar. Aí Cristo se coloca, o cometa, em vez de abater o planeta, abate o Senhor Jesus. A ira, a incompatibilidade é resolvida. E agora, essa separação passa a existir uma ponte, passa a existir um escape, passa a existir uma possibilidade de reconciliação, se eu aceitar. Ou seja, ou eu sou alvo da ira, a incompatibilidade, luz e trevas, ou eu sou alvo do amor que reconcilia. Eu que tenho que tomar a decisão. A ira do Cordeiro foi a exibição do quanto ele nos ama, porque ele morreu na cruz exatamente para pagar o preço da incompatibilidade. Isso aí. Muito bem. O livro de Apocalipse, capítulo 6, aqui no versículo 17, ele diz o seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles e quem o pode suster-se? A Bíblia, quando fala da volta de Jesus, ela traz dois pontos. Um deles vai ser a ira, vai ser um Deus que vem para de fato destruir, e vem para destruir o pecado. E o outro é um Deus que quando volta, quando vem para buscar o seu povo, é o dia de alegria. Né? Então é o Deus a quem nós aguardávamos. Então depende, na verdade, da minha vida, depende de que lado, da perspectiva, depende de que lado eu estou. Pode ser um dia de ira, livro de Sofonias vai dizer que temível é o dia do Senhor. Então pode ser um dia temível, um dia de ira, um dia de dificuldade, um dia que eu não consigo olhar para o céu porque eu não vou conseguir enxergar o que está acontecendo. Vai destruir as minhas vistas, minha forma de ver, enfim. Ou um dia de alegria. Então depende do lado que eu estou. Agora, o fato é que todas as pessoas serão alertadas. Não existe dúvida com relação ao conhecimento. Então, no final, todo o joelho se dobrará. Todo mundo vai saber o que de fato aconteceu e o porquê aconteceu. Agora, eu acredito que no dia que eu vivo, no período da história que eu vivo, o meu papel agora é, primeiro, me colocar ao lado de Deus e, segundo, anunciar aquilo que de fato vai acontecer para que as pessoas se coloquem ao lado de Deus também. Bem, quando eu olho essa ira do Cordeiro, muita gente pergunta, mas Deus não é amor? Então como é que o Cordeiro vai se irar? Eu sei que a explicação não é muito clara, saber que Deus é amor e
ter o entendimento de que ele vai ficar com raiva, se irá ali com o pecado. Mas como foi bem dito aqui, não é se irá necessariamente com o ser humano, mas com aquilo que aconteceu com o ser humano, que é o pecado. Há um texto na própria lição que diz assim, ó, os perdidos não perguntarão o que é isso, ou quem está por trás disso. Eles parecem saber o que está acontecendo. Eles se referem a Jesus como Cordeiro, mostrando que conhecem pelo menos um pouco da história de Cristo. É bem certo, em especial em nosso país, todo mundo conhece Deus, Cristo, sabe mais ou menos o que é isso. Eu já vi algumas pessoas agora do período da Páscoa, né, perguntando ali na Avenida Paulista, o que você acha de Jesus e tal. A maioria das pessoas tinha uma noção de quem era Jesus, sabia mais ou menos o que era. Esse evangelho está sendo pregado, então as pessoas têm uma ideia, assim como Noé também pregou por 120 anos. Todo mundo tinha uma ideia de que aquilo iria acontecer. Todo mundo sabe que Deus é amor, mas a pergunta é como é que ele vai se irá? Veja o que a autora declara. Ainda assim, pessoas serão tomadas de surpresa. Todo mundo conhece o evangelho, todo mundo sabe da mensagem de salvação, mas tem gente que não se aprofunda nele. Tem gente que não conhece a palavra do Senhor. Por isso nós aqui da Escola Sabatina Viva estamos constantemente, toda semana, pregando o evangelho, falando de Deus aos outros. Por quê? Porque nós queremos expandir o reino do Senhor. Não por falta de informação, porque todo mundo vai ter, mas por causa de sua recusa em crer e obedecer. Como foi bem dito pelo pastor Yuri aqui, todo mundo vai saber de alguma forma acerca da palavra do Senhor. Essa é a razão pela qual essas pessoas estarão perdidas. Por quê? Porque elas irão recusar obedecer o mandamento do Senhor, recusar obedecer o que o Cordeiro pede a ela. E isso faz com que muitos se percam. É uma triste notícia, mas é uma notícia que irá acontecer a todos que rejeitarem a mensagem de salvação. Para aqueles que aceitarem, então será um dia de glória a volta de Cristo. Será um dia de glória quando ele disser, basta. Puxa vida, que bom que acabou, porque nós estaremos salvos em Cristo Jesus. Que você também esteja salvo nele. E é onde nós entramos na lição de segunda-feira, que eu acho ela uma parte muito interessante, né? O evangelismo de Noé. Todos nós estamos acostumados a fazer semanas de colheita, semanas de pregação, de oração. E o resultado final que nós sempre desejamos no final de uma semana é pessoas entregando a Jesus. É batismo. Noé, durante 120 anos, pregou e ninguém aceitou a mensagem, a não ser sua família. Então ele já devia se considerar um vencedor, porque se você salvar sua família, já tá de boa, né, mano? Mas brincadeiras à parte, é óbvio que a gente quer salvar o maior número de pessoas possíveis, né? E a gente vê a perseverança do indivíduo durante 120 anos pregando essa mensagem e sendo ridicularizado, sendo taxado de louco, desequilibrado, fanático. Nunca havia chovido sobre a terra desde então, que regava a terra era o orvalho, e consequentemente parecia ser um absurdo acontecer aquilo que Noé estava anunciando. E daqui a pouco, passados 120 anos, você vê os animais se organizando. Aquilo fez o povo cessar o escárnio. Ellen White faz o comentário da cena de que eles ficaram boquiabertos, espantados, como que os animais estavam adentrando a arca. O abrir e o fechar da arca aconteceu pela mão de Deus. Então, abriu-se e fechou-se miraculosamente diante dos olhos dos ouvintes. Então, você imagina a tampa da arca se levantando e tu tá olhando, mano. Não é o Noé que tá puxando, não. O negócio tá fechando sozinho. Os animais estão coordenados de um jeito que nunca se viu. Então, essas coisas assustaram as pessoas, mas o que acontece? Elas entram na arca e depois de alguns dias dentro da arca e nada acontece, elas fazem a pior de todas os levantes contra Noé e sua família. O comentário de Ellen White diz que ao derredor da arca, eles foram assim conduzidos pelo próprio inimigo para, inclusive, tentar destruir a arca. E ela comenta dizendo o seguinte, que se não fosse a atuação dos anjos do Senhor, a arca teria sido destruída pelos ímpios, né? Porque já estava fechada há alguns dias ali, 7 dias, e não havia chovido ainda, e de repente o que Noé falou começa a acontecer. Aí eles mudam a atitude, né? Havia uma promiscuidade exacerbada ao redor da arca,
culto a deuses, aquela coisa toda e todo um processo de luxúria acontecendo ali. E agora tudo muda, porque de repente o que ele falou começa a acontecer. Só que a gente precisa entender que tem um tempo para a porta estar aberta e um tempo para a porta estar fechada. E quem abre a porta e a fecha não sou eu. O Noé foi muito mal. Ellen White fala assim, eles começaram a bater na porta para entrar quando começou a chover, né? E não choveu simplesmente. A terra abriu. Era água de cima e de baixo. Cima e água de baixo. Então o pavor tomou conta. Eles batiam na arca veementemente pedindo acesso à entrada. E Ellen White diz assim, Noé queria abrir. Só que quem fechou a arca é o seguinte, o que ele fecha ninguém abre, o que ele abre ninguém fecha. Então, a gente precisa ter a consciência de que tem uma mensagem sendo anunciada, nós estamos sendo escarnecidos, ridicularizados, é impossível acontecer, é impossível esse Deus existir, essas coisas todas estão sendo ditas, e já foi anunciada que ocorreria isso, Pedro faz o processo de esclarecimento, e é a porta que está aberta neste momento que eu preciso aproveitar, porque na hora que ela fechar, irmãozinho, a casa caiu. A gente usa até o termo bem denominacional, né? Não está escrito na Bíblia, pelo menos eu não me lembro de ter visto isso escrito. A gente usa a terminologia porta da graça. O que é a porta da graça? É o termo que a gente usa para classificar este momento de oportunidade que Deus dá de permitir que a gente tenha acesso à provisão que ele fez para nos salvar. A arca é símbolo de Cristo, que nos salva, né? E, consequentemente, a porta... Jesus disse, eu tô aqui, mano, à sua disposição. Aquele que vem a mim, de nenhum modo eu lançarei fora. Mas o problema vai ser se você vier a mim no momento que a chance não mais existir. Muito. A lição, ela traz aqui pra gente, né, um texto interessante. Jesus apontou o dilúvio a fim de nos advertir de que sua segunda vinda será uma surpresa para muitos. Assim como o segundo advento, o dilúvio não foi uma surpresa para o mundo por falta de informação. Noé pregou por 120 anos, enfim, vai trazendo essa informação. Quando a gente olha para a segunda vinda de Jesus, ou quando a gente prega a respeito da segunda vinda de Jesus, usando o dilúvio ali como exemplo, como foi dito, nunca havia chovido, as pessoas não esperavam aquilo porque nunca tinha acontecido. Quem já viu um homem estar aí sobre as nuvens, se sustentando com sua própria força? Então, quando a gente fala sobre a segunda vinda de Jesus, uma pessoa no céu, o próprio Deus ali no céu, vindo buscar o seu povo, milhares de anjos descendo para a terra para buscar todos os salvos. Quando a gente fala sobre isso, para muitos parece uma loucura. Assim como parecia uma loucura nos dias de Noé também. Mas Jesus, ele afirmou, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá também no dia da vinda do Filho do Homem. Então, pela fé, nós precisamos primeiro pregar, e pela fé nós precisamos crer neste acontecimento que vai ser o maior de todos os tempos, o maior da história, que é a salvação do povo de Deus. Olha, quando eu vejo isso aí, a entrada da arca e a pregação que Noé teve, tinha um professor nosso, acho que o pastor Leonardo vai lembrar, o pastor Luiz Nunes, e ele falava assim com a gente, né? Seu animal! Você lembra ele brincando com a gente? Ele era carioca também, os tapas na costa e tudo. E quando eu vejo os animais, puxa vida, a arca foi feita para os seres humanos, para salvar a maior parte das pessoas ali. Os animais entenderam. E o povo não entendeu. Eu sei que falamos muito aqui para o pessoal de fora, mas eu quero que olhemos também na perspectiva do pessoal de dentro. A arca também é feita para você, irmão, que está me ouvindo. Que talvez você possa se perder se você não prestar muita atenção no que está acontecendo no tempo do fim. E estamos já vivendo nisso. E às vezes o irmão está brincando com o pecado, às vezes o irmão está com um pé na igreja, um pé no mundo, às vezes o irmão não tem a perspectiva clara do que a lição quer falar, do que a Bíblia está falando. Olha, o pessoal de fora está entendendo, os animais que entraram na arca estão entendendo. As pessoas que nem têm todo o conhecimento bíblico já estão percebendo que, puxa vida, tem alguma coisa acontecendo e o tempo do fim está chegando. Pessoal, como nós dizemos sempre, né, do mundão, estão entendendo isso. Você que deveria ser conhecedor da verdade, por isso que eu faço um olhar agora para dentro, também tem que ter essa perspectiva de que o tempo do fim se aproxima, Jesus Cristo em breve voltará, a porta da graça, como foi dito, fazendo alusão a essa porta da arca, ainda está aberta, e essa provisão está sendo dada a você, está sendo destinado graça a você. Hoje é o momento de você voltar para a igreja, voltar para os caminhos do Senhor, voltar a se entregar a Cristo. Perceba o que está sendo dito aqui.
Como manter o ânimo se os nossos esforços evangelísticos não parecem estar dando muito fruto no momento? Teve um irmão que falou comigo assim, pastor, já entregamos livros aqui a cada ano, você que está entrando em contato conosco agora, a cada ano nossas igrejas entregam livros para abençoar a população, incentivando eles a lerem a palavra. E aí um irmão falou assim, puxa vida, todos os anos entregamos nessa rua, já não adianta mais, pastor, para que comprar mais livro? Já fizemos tudo. Parece que a pergunta da lição bate no nosso coração. Como manter o ânimo se os nossos esforços evangelísticos não parecem estar dando muito fruto no momento? Por que devemos insistir ou deveríamos desistir disso? Bem, Noé pregou durante 120 anos. O resultado da pregação não deveria estar sob seus ombros, mas o resultado da pregação no sentido de levar pessoas aos pés de Jesus não deveria estar nos seus ombros. É uma decisão dele, tem que ter 3 aspectos. Deus, o Espírito Santo, alguém para pregar e alguém para ouvir. Se a pessoa vai se converter ou não, o problema é dela. Nós temos que ter a nossa perspectiva de pregar o evangelho, como Noé fez por 120 anos. Daí, então, nós, como cristãos, deveríamos estar pregando e não nos preocuparmos tanto se as pessoas vão se converter ou não. O nosso desejo, sim, é que todos e o máximo de pessoas se convertam. Mas a nossa maior preocupação deveríamos pregar, treinar mais pessoas. E por isso que a Escola Sabatina Viva se propõe como algo para pregar, para ensinar, para treinar as pessoas e treinar você a levar o evangelho a outros. Noé pregou durante 120 anos. E, aparentemente, pode ser que ele não foi um bom evangelista, porque só se salvou a família dele. Se fôssemos olhar à luz do resultado de hoje, parece que Noé não teve um grande resultado, que só ele entrou na arca. Bem, como foi bem dito pelo pastor Dudu, que bom que a família dele se salvou. Então, você também tem que ter essa perspectiva de salvar a sua família e de salvar outros. O resultado cabe ao Senhor. E onde nós vamos entender a parte de terça-feira, né? Porque se você prega, sempre vai ter uma questão final. Você vê aí Sodoma e Gomorra, o que aconteceu. Uma cidade inteira foi destruída por fogo. Uma vez o mundo foi destruído em água, uma cidade foi destruída por fogo, porque o nível de maldade e principalmente de promiscuidade que havia naquele local já havia passado do limite que Deus poderia tolerar. Aí, o que nós podemos tirar dessa história? Tem um professor de teologia que eu não lembro o nome dele, que ele falava assim, se Jesus demorar muito tempo para voltar, vai ter que pedir desculpas para Sodoma e Gomorra. Você deve ter ouvido. Eu não lembro quem é, não, porque não é do meu tempo, né? Cara, mano, essa história de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, assim, existem os pecados evidentes em Sodoma, que é a promiscuidade, a licenciosidade, e você tem também o orgulho que causa como resultado tudo isso, né? Eu me lembro da declaração de Paulo na carta aos Romanos, que embora Deus manifeste a sua glória pela natureza, os homens se colocam no lugar de Deus. Logo, eles são a referência, não mais Deus se torna a referência. Então, se Deus não é a referência, se Deus não existe, se eu sou fruto de um processo evolutivo, se eu sou resultado de um acidente cósmico chamado Big Bang, eu não tenho responsabilidade nenhuma para com este Deus, muito menos seguir aquilo que ele ensina, uma vez que eu não acredito que ele existe, porque eu sou fruto de um processo evolutivo e não de um ato de um criador. Então, se foi ele que disse casamento, mano, não tem esse negócio de casamento para mim. Se foi ele que disse que é homem com mulher, não tem esse negócio de homem com mulher para mim. Pode ser homem com homem, pode ser mulher com mulher, porque essa referência que para mim agora não existe, porque eu acredito que eu faço parte do processo da evolução e não da criação, e consequentemente eu perdi a referência de Deus. A criatura se colocou no lugar do Criador, a referência foi perdida, e se não existe Criador, óbvio que não tem sábado também. Não tem sábado, não tem casamento, não tem lei, não tem absolutamente nada. O homem constrói suas próprias leis, nós determinamos o que é certo, o que é errado, o que é moral e imoral e tudo mais. Só que esse resultado, esse comportamento humano, ele é regido pela sua paixão, pelo seu desejo. Então, se o parâmetro agora é o desejo, é o conceito de Sodoma. Os caras se colocam no lugar de Deus, não existe parâmetro sou eu, e o que coordena o parâmetro? O meu desejo. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu senti vontade de fazer. E os gregos trabalhavam muito em cima disso, né? Satisfação do desejo.
Aí o resultado é o seguinte, cara, foi um beijo hoje, eu me satisfiz, mas amanhã eu quero um beijo e um abraço. Aí, beleza, beijo e abraço, eu me satisfiz, mas amanhã eu quero algo mais. Aí você vai num processo crescente, que nunca tem limites, porque a satisfação o que determina o comportamento é o teu desejo e não o parâmetro do Criador. É você que estabelece o parâmetro. É o que acontece aqui em Sodoma. Os caras simplesmente estabelecem o próprio parâmetro, Deus é desconsiderado da cena, criatura no lugar do Criador, e o resultado é essa corrupção generalizada e proverbial que se transformou essa cidade. Mas o que me chama muito a atenção nisso daí é que o Ló não precisava estar ali, no meio daquela parada ali. Por um motivo muito simples. Como é que aconteceu a presença de Ló em Sodoma e Gomorra? Os funcionários dele, porque ele era um órfão rico, e estava viajando com seu tio rico, Abraão, e aí os servos de um começaram a se contender com os servos de outro por causa de água, de poços. A briga começou, o pau quebrou. Aí o Ló, a parte mais madura, Abraão, a parte mais madura, chamou o sobrinho na conversa. Não dá pra gente continuar, vamos separar. Se tu for pra um lado, eu vou pro outro. Aí o Ló olha assim, ó. Campina do Jordão, Ellen White diz que era como uma espécie de Éden na terra. O lugar mais lindo, maravilhoso. Aí ele olhou assim, é um lugar próspero, rico e belo. As flores, Ellen White diz que exalavam seu perfume o ano inteiro, não em apenas uma estação do ano. Era uma cidade conhecida como Jardim do Senhor, de tão bonita que era. Era comparada a uma espécie de Éden. Aí o Ló olhou toda aquela beleza, toda aquela riqueza, e você não percebe o cara fazendo uma coisa. Senhor, para onde o senhor quer que eu vá? Não tem isso na história. Ele só vira e diz, eu vou para lá. Mano, como é que você vai tomar uma decisão tão importante e você não pede a direção de Deus? Sodoma e Gomorra é uma galera que não quer a direção de Deus, quer a própria direção. E Ló está indo sob sua própria direção para uma cidade onde ele experimentou uma crise de fé, porque ao comentar sobre isso daqui, Ellen White diz que Ló estava com a fé enfraquecida. Claro, olha onde que ele estava, como é que o cara ia ficar com a família ali, a resistência da família de sair diante do chamado divino. E as filhas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro delas. Elas fizeram aquilo com o pai depois, surgindo os amonitas e os moabitas. A história, irmão, está aqui diante da gente, com todas as minúcias, com todos os detalhes, como foi dito pelo texto áureo, para o nosso exemplo e para a nossa advertência. Eu só concluo o seguinte, que Deus é muito amigo, mano. Porque minha mãe sempre falou, quem avisa, amigo é. Eu cresci apanhando, mano. E eu sempre era avisado antes da surra, né? E minha mãe era profetisa. Tudo que ela anunciava, ela cumpria. Profeta verdadeiro. Vou te arrebentar, mas me moía no pau, mano. E tudo se cumpria, assim, perfeitamente conforme o anúncio profético. Negócio espetacular. E assim é pra gente, mano. Tá aqui, ó, o aviso. Amós 3:7. Deus não faz nada sem primeiro avisar seus servos, os profetas. Top. Aqui na lição diz assim, a advertência apresentada às pessoas dos últimos dias por meio do relato de Sodoma e Gomorra é claro, um dia os ímpios serão destruídos. Então, quando a gente olha para o mundo hoje, a forma que o mundo que nós estamos vivendo, problema geográfico, problemas naturais, enfim, fala-se tanto sobre aquecimento global e essas coisas todas, mas na verdade, a ideia que dá é que se não acontecer algo sobrenatural, algo divino realmente, o próprio ser humano vai se autodestruir. Então essa é a ideia que eu tenho. Pode ter problema, tsunamis, terremotos, enfim, mas a ideia que dá é que o próprio ser humano vai se autodestruir. Então quando a gente olha para Sodoma e Gomorra, é exatamente isso que aconteceu. O ser humano estava se autodestruindo por meio do seu pecado, por meio de suas iniquidades, suas promiscuidades, enfim. E hoje é a mesma coisa, não está diferente. Então a gente olha para o mundo, não tem para onde a gente correr. Eu vou para tal lugar. Antigamente falava assim, eu quero mudar para o interior porque lá vai ser melhor. Não existe mais isso, não existe mais interior. No Brasil e no mundo não tem mais isso. Então, o mundo ele está indo para um caminho muito complicado. E os nossos dias serão piores do que os dias passados, está ficando cada vez pior. Então, nós precisamos alertar a igreja, alertar os de fora e nos auto-alertar também. Eu gosto sempre de enfatizar essa ideia. Como está a minha vida? Para que a gente possa, de fato, estar nos caminhos de Deus e aprender com os erros do passado, corrigir a rota se for necessário,
para que então naquele grande dia estejamos ao lado de Cristo. Quando eu olho a história de Sodoma e Gomorra e como foi bem declarado aqui, eu também, mais uma vez, quero fazer e trazer o olhar para o nosso povo, para o pessoal que já segue a palavra do Senhor. Eu sei que ao olhar aqui, como foi bem dito, Sodoma e Gomorra, os pecados que eles cometeram e por aí vai, os erros que eles tomaram ali, mas perceba o que a lição declara. Israel se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Ezequiel capítulo 16, versículo 41. Imagine a surpresa do povo ao ouvir, quando Cristo falou, que eles eram mais corruptos do que a cidade famosa de Sodoma e Gomorra por seus pecados. Imagine dizer que o pessoal da igreja tá pior do que o pessoal do mundão. Rapaz, eu fui numa loja, fui numa rua aqui em São Paulo, muito conhecida, Conde de Sarzeda. E... estacionei o carro num local, comprei um livro que eu precisava e fui regressar. E conversando, sempre eu vou conversando, entregando um livrinho e tal, e conversei com o cara do estacionamento. E eu falei, rapaz, aqui é uma rua, né, que tem muitos crentes, né, muitos cristãos e tal, e tal, e tal. O cara falou pra mim, meu amigo, aqui, rapaz. O camarada aqui, rapaz, olha só. E explicando pra gente, olha, aqui tem muito trapaceiro, aqui tem muitas pessoas que dão calote, os crentes são os que mais me devem aqui e tudo mais. O cara falou lá pra mim, são os piores que tem e tudo. E eu falei, puxa vida, para este homem, os crentes, os evangélicos, porque ali é uma rua dos evangélicos, estão piores do que o pessoal que não professa religião alguma. É um fato de que a lição também alerta para isso. E eu senti na pele ao ouvir esse homem falar. Israel se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Imagine a surpresa que eles tiveram quando Deus falou que eles estavam mais corruptos do que essa famosa cidade de Sodoma e Gomorra. Aqui é declarada uma lista longa em Romanos, capítulo 18, versículo 18 ao 32, vem falando uma lista longa dos pecados que eles estavam cometendo ali e que o povo de Deus também estava cometendo. Essa descrição aqui da condição dos gentios não tinha a intenção de criar sentimento de superioridade entre os judeus, mas de levar o povo de Deus a entender a gravidade dos pecados. Às vezes nós apontamos demais os pecados de Sodoma e Gomorra, os erros. Não, meu Deus do céu, eu não bebo, eu não faço isso, não faço aquilo outro. São pecados nocivos. Mas será que você também, Israel de Deus, não está pecando? Não tem coisas que você precisa trocar? Não tem coisas que você precisa fazer? É que Deus não mostra, mas se a gente for cavucar, será que não existem coisas piores na sua vida do que os de fora? Bem, esse era um pecado de Sodoma e Gomorra, como foi bem escrito aqui, mas Deus apontou como também sendo um pecado pior do povo de Deus, porque era conhecedor da verdade. Você que é conhecedor da verdade precisa ter esse alerta. É um fato que a lição também declara. Davi só conseguiu ver a história quando Natan declarou, este homem é você. Vocês sabem da história de Davi com Betseba. Ele vai, pega o esposo da moça e leva ele, que era um dos seus capitães, seus líderes ali, na frente de batalha e coloca o cara para morrer. Poxa, você esperava isso de todo mundo, menos de quem? Do rei Davi. Rapaz, o camarada ficou com a moça, com a esposa do capitão dele e falou, não vou beber. Porque ele falou, vamos nos brindar, nos alegrar aqui. Não, como posso eu me alegrar com o Senhor aqui, se os meus compatriotas estão sofrendo lá? Não, em nome de Israel, não vou dormir com minha esposa. Em nome de Israel, eu não vou. Em nome do rei Davi, eu não vou beber. E aí, então, aquele camarada que era extremamente honesto vai lá. E quem fez tudo aquilo ali? Davi. Quando Natan chega, Natan conta a história. Olha, houve um caso específico aqui. Um camarada tinha muitas ovelhas, foi e roubou a ovelha do outro que não tinha nenhuma. Como pode isso? Acendeu-se a ira de Davi. Como pode isso? Ele foi lá e roubou a ovelha de um que não tinha nenhuma ovelha, só tinha essa. É, Davi. Essa pessoa é você. O crentão da igreja. Que reclama do pastor, reclama de todo mundo, faz não sei o quê. É o cara que faz um monte de desgraças escondidas. Consagrado, né? Talvez seja você, o irmão que deveria ouvir essa mensagem. A Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas a Bíblia é dirigida para quem? Para você, que é povo de Deus, assim declara a lição. Que Deus ajude você a não ficar olhando tanto para o pecado dos outros, a não ficar cuidando tanto da vida dos outros, do pecado dos outros,
mas parar um momento e cuidar da sua própria vida. Pedir ao Senhor que limpe também e purifique sua vida, tirando o pecado. Será que não tem também alguns pecados em você? Preste atenção hoje, porque o Senhor está chamando sua atenção. E onde nós vamos terminar a nossa lição, falando do juízo de toda a terra, juntamente com o juízo pré-advento. Podemos fazer um ensejo final aqui, para dar uma mensagem para o pessoal? Recadinho final já. Recadinho, porque nosso tempo tá acabando. Vamos lá. Pastor Dudu. Meu recado final é o seguinte, quando vem o juízo e acontece o relato bíblico de Gênesis 19, da execução da queda do fogo que consumiu Sodoma e Gomorra, significa que foi uma execução de algo que havia sido anunciado. Houve um processo de análise anterior à execução, ou seja, não há execução sem a oportunidade anteriormente dada e análise da reação em função dessa realidade, dessa oportunidade. Isso se chama juízo pré-advento. Houve um juízo que antecedia a queda de Sodoma e Gomorra. Houve um juízo que antecedeu o dilúvio, um juízo de investigação, um juízo de oportunidade, para saber se foi aproveitado ou não. Na época do dilúvio, ninguém aproveitou a oportunidade, só Noé e sua família. Hoje, esse juízo pré-advento também funciona. Quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são transformados e os ímpios são abatidos. Mas como que vai saber já quem é ímpio, quem é justo, quem é ímpio, quem já está um processo em julgamento, em andamento, e quando Cristo vier é apenas um processo de execução. Esse processo em julgamento não significa que a minha oportunidade cessou. A porta da graça ainda está aberta. Mas quando Cristo vier, significa que a oportunidade não existe mais, porque é apenas a execução daquilo que anteriormente foi feito. Aqui na lição tem uma perguntinha reflexiva que diz o seguinte: imagine ser julgado de todos os seus segredos, imagine ser julgado e ter todos os seus segredos expostos diante de nosso Deus Santo. Qual é a sua única esperança no momento do juízo? Então, qual é a nossa esperança? Agora, aonde nós podemos nos apegar? A quem nós podemos nos apegar? Então, de fato, a nossa única esperança é Cristo, é nos apegar 100% a Cristo, entregar a nossa vida inteiramente, por completo a Cristo, entendendo que somente por meio dele, por mérito dele, pelo sangue de Jesus é que nós podemos ter acesso à salvação. Então, entregar por completo a vida a ele, para que naquele grande dia sejamos libertos do pecado e salvos para toda a eternidade. Amém. Se você não entender, quando chegar no céu, por que fulano de tal, um grande pastor, Beltrano, não estão aqui, Deus vai explicar tudo isso daí pra gente. Esses 1000 anos que teremos no céu será justamente para explicar isso. Perceba o que a lição declara. Antes do juízo sobre os perdidos, Deus nos dará 1000 anos para entender o que houve com cada um e o porquê. Nós estaremos sendo fartos de luz sobre os assuntos da salvação. O que isso diz sobre o caráter e a disposição do Senhor? Ele faz esse questionamento porque o próprio Abraão, no momento da destruição de Sodoma e Gomorra, foi feito um questionamento, né? Quando estava lá, Gênesis 18, versículo 25. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Senhor, se tiver só 50, o Senhor vai destruir a cidade? Olha, se tiver, não vou. Senhor, se tiver só tantos, o Senhor vai destruir 20? Não, só 10. Me perdoe perguntar de novo ao Senhor, disse Abraão. Mas se tiver só 10, o Senhor destruiria? Não, não destruiria. Ao mesmo tempo que Abraão quase que pede misericórdia para que a cidade não fosse destruída, Abraão também testa o caráter do Senhor para ver se, de fato, o Senhor iria destruir o ímpio com o justo. Deus não vai fazer isso. Deus está te explicando, está te informando o que vai acontecer, ao ponto dele falar para tirar as pessoas dali. Você também precisa ser alertado. O tempo do fim é breve, a volta de Cristo é iminente, e você está vendo os passos, como diz Enoque de Oliveira, de um Deus que se aproxima. O Senhor está vindo. Por isso Deus está te alertando. Por isso essa lição é um alerta também para a gente, para a volta de Cristo. Quer você também estar com o Senhor? Quer você também receber a bênção do Senhor? Então se posicione hoje, enquanto a porta da graça ainda está aberta, ao lado de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais um podcast.
Louvado seja Deus por tudo isso. Muito obrigado, pastores, pela participação, por estarem aqui conosco. Vamos terminar com uma oração? Pastor Yuri, pode nos abençoar? Com certeza. Querido bom Pai, muito obrigado, Santo Deus, por este momento de estudo da Tua Palavra. Nós queremos pedir, ó Deus, que a cada dia em nossa vida, nossa família, em nossa igreja, amigos e todos aqueles que estão ao nosso redor, possamos alertar, possamos falar da vinda de Jesus, da volta de Cristo, e que o mundo veja, ó Pai, assim como nas histórias do passado, veja também que em breve este mundo será destruído, mas que existe um povo que será salvo e que a maior quantidade de pessoas possível possam aceitar a salvação e ir para a eternidade com Cristo. Amém. Usa-nos, seja conosco, seja com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que possamos nos lembrar que a palavra de Deus ela é fiel e ela vai se cumprir. Até o próximo programa, que a tua família seja abençoada e até semana que vem, se Deus quiser.